Então parecem serem amistosos e respeitosos, mas procurem vocês sair do meio deles. Vocês serão vistos como um lixo humano. Ou pior do que isso, parecem inofensivos. Veja bem, ele acusa as testemunhas de Jeová de tratar como lixo os ex-membros. Mas observe esse vídeo, preste bem atenção. Em um culto de ceia, fui chamado de tolo, idiota, e no outro fui chamado de rebelde. Bom, olha só, num culto de ceia, um deles dirigidos pelo pastor presidente, outro pelo pastor setorial, eu fui chamado de idiota, fui chamado de tolo e fui chamado de rebelde, né? O mais prudente, pelo menos não citou meu nome, só descreveu todo o vídeo, né? É complicado, porque o culto de ceia é para falar da cruz, é para falar do sangue, né? Quer tratar algo com o obreiro, chama em particular, chama também os presbíteros da igreja, né? Façamos assim, desta forma. Ao outro, o antiético, citou meu nome. Se ele quiser aulas de ética ministerial, nós podemos lecionar, podemos lecionar sem problema algum. Mas vamos lá, deixa eu explicar. Perceba que no primeiro vídeo ele acusa as testemunhas de Jeová de tratar os ex-membros como lixo, mas parece que não é as testemunhas de Jeová que tratam os seus membros como lixo. Não precisa nem ser ex-membro, ou os membros, como você mesmo provou no segundo vídeo. As testemunhas de Jeová, o que elas fazem quando uma pessoa está em pecado grave? É formada uma comissão judicativa, constatou que essa pessoa não se arrependeu, não está arrependida do seu pecado, ela é expulsa da congregação, ok? Em conformidade com o princípio de 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, ok? Mas se essa pessoa se arrepende do seu pecado, ela pode enviar uma carta, depois de um tempo, pedindo a readmissão. E as pessoas aceitam ela de volta, e não é só isso, é uma alegria muito grande no Salão do Reino quando uma pessoa ela volta para a organização, elas abraçam, elas ficam alegres, né? Em aquela pessoa estar de volta. Nesse período ela não tem contato com as testemunhas de Jeová, elas não conversam com as testemunhas de Jeová, é uma disciplina mesmo amorosa para a pessoa abandonar o proceder. Agora, no segundo vídeo, olha que interessante, ele nem foi expulso, olha como ele garantiu que foi tratado no vídeo. Olha como ele deu descrição de como ele foi tratado, ele foi ridicularizado em púlpito pelos líderes da igreja, não precisou nem ser expulso. Agora imagina se fosse de fato expulso, né? Então você observa que as acusações que eles fazem contra as TJs, na verdade, são eles que praticam. E quando é dado o anúncio que a pessoa foi expulso, ela não é ridicularizada, o nome dela só é citado. Fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. E a partir daí as testemunhas de Jeová, elas não têm mais contato com essa pessoa, enquanto o nome dela não é anunciado como fulano de tal foi readmitido como testemunha de Jeová. Até palmas são batidas, né, no momento que dado esse anúncio, para você ter uma ideia. Então as testemunhas de Jeová não ridicularizam, não tratam como a sua faz. 7 igrejas que eu não congregaria, né? Em primeiro lugar, O legal que eles fazem esse tipo de vídeo como se as igrejas estivessem perdendo alguma coisa. Vamos ver o que ele fala dos TJs e se ele tem moral para falar dos TJs. testemunha de Jeová. Eita, igreja herege, viu? Jesus não é Deus, é uma heresia até da outra. É tão herege essa igreja que eles têm a própria tradução da Bíblia, né? Sem contar que eles manipulam até mesmo o grego, de tão absurdo que é. Os TJs manipulam o grego. Você tem certeza, Juan, que é os TJs que fazem? Peraí, deixa eu puxar um registro aqui. Peraí ainda. Bom, na verdade o texto aparece sim nos originais. Eu posso aqui citar diversas fontes. A gente encontra a passagem nos gregos de Weisenberg-Cis. Amigo, o Weisenberg-Cis é um documento da Vulgata Latina datado do 8º século, pós-concílios trinitários, com fortes indícios de corrupção. De onde você tirou que é grego? Esse documento hoje ele está na Alemanha, na Biblioteca Herzog. A gente encontra o texto também nas primeiras traduções do Novo Testamento, da Oficina Siríaca, isso no ano 150 depois de Cristo.
Como se o documento da Peshitta mais antigo é datado do 5º século, e ainda por cima nem é o Novo Testamento, é o Antigo Testamento, o Pentateuco, como? Eu desafio você a trazer esse documento datado do ano 150 da Peshitta aqui para nós vermos. Será que ele trouxe o documento da Peshitta, datado do ano 150 do Novo Testamento, do texto de 1 João 5,7? Não trouxe, porque esse documento simplesmente não existe. Só nesse vídeo que eu expus aqui, você tenta usar uma suposta erudição de grego. Primeiro, chamando de grego uma tradução latina, e inventou um documento datado do ano 150 da Peshitta siríaca, do Novo Testamento de 1 João 5,7, sendo que o documento mais antigo é do 5º século e do Antigo Testamento. Eu provei e joguei aqui, ó, em cima da mesa, que você manipula o grego para tentar afirmar. Não, e tentando defender um texto espúrio de 1 João 5,7. Um texto que já está sendo removido de diversas traduções. Ele pegou essas informações falsas de um blog fajuto dos piores que existe, chamado, acho que, calvinista, algo do tipo, e que é bancadinho erudito, que fala mal dos outros. Prova então, começa trazendo o documento da Peshitta, do ano 150 do Novo Testamento, beleza? Através desse ensino errado, esses falsos mestres diminuíam o entendimento de quem Jesus era para o povo daquela época. Consequentemente, afastavam as pessoas de Deus. Isso é o espírito do anticristo. E vamos ver como eles faziam isso? Por exemplo, naquela época eles falavam que Jesus não era o Filho de Deus e nem que Jesus era Deus. Eles falavam também que... Gente, assim vocês vão tirar minha função, que é refutar vocês. Não tá precisando nem falar para refutar vocês, você mesmo já mostrou como os falsos mestres faziam e fazem. Confundir a identidade de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso ou ele é filho do Deus Todo-Poderoso? Através desse ensino errado, esses falsos mestres diminuíam o entendimento de quem Jesus era para o povo daquela época. Consequentemente, afastavam as pessoas de Deus. Isso é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo nem sempre vai atacar diretamente Jesus, mas o espírito do anticristo vai sempre deturpar aquilo que Jesus é. Que loucura, né? Mas beleza. Espírito do anticristo, eu gostaria de contribuir com essa sua autorrefutação pomposa, disfarçada de evangelho. Uma das características do espírito do anticristo é que nega a Cristo, nega que Jesus é o Cristo. E você sabe o que significa o Cristo ou o Messias? O enviado por Deus, o ungido e comissionado por Deus. Vocês negam que ele é o comissionado ou ungido de Deus e falam que ele é o próprio Deus. Essa é a melhor artimanha do Satã. Confundir a identidade do Pai, do Filho. E vocês sabem qual doutrina que tem esse poder de fazer essa confusão, as pessoas ficarem se perguntando quem que é o Pai, quem que é o Filho, quem está falando aqui do Pai, que hora está falando do Filho? Trindade. O anticristo, ele vai vir com um discurso lindo, sedutor, uma boa oratória. E antes do anticristo... Nada a declarar. É desse jeito que o anticristo vai falar. Esse é o evangelho do anticristo que está descrito aqui. E esse discurso que eu falei agora é muito mais perigoso do que ficar xingando Jesus. Por quê? Porque esse discurso é sedutor. E se você não entender de Bíblia e não prestar atenção no que você está ouvindo, você pode talvez concordar, tá ligado? Então aprende uma coisa. Exatamente. Se você não entende, não procura estudar as escrituras, você dá atenção a toda essa pompa aqui atrás. Começa a observar na sua igreja ali, no palanque, quantas vezes o pastor ele abre a Bíblia, correlaciona textos. Os membros da organização, a Bíblia está debaixo do braço ou então está aberta em Salmos em cima da estante. A Bíblia já está até viciada em Salmos. Você já abre a Bíblia cai no chão, ela já cai aberta em Salmos. Todo-Poderoso pisou na terra em forma de homem. E esse homem é Jesus Cristo. Se o Deus Todo-Poderoso veio à Terra, então quem que Jesus estava orando em João 17,3, quando ele diz que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e aquele a quem Tu enviaste, Jesus Cristo? O registro bíblico contido nas Escrituras foi que Deus enviou, ungiu, comissionou o seu Filho a vir à Terra, e não que Deus veio à Terra. Tudo além disso é o espírito do anticristo. Não adianta fazer esse tipo de vídeo pomposo, cheio de
alegoria para tentar enganar as pessoas. Quem estuda as Escrituras está claramente ciente disso.